Virginia Woolf foi escritora, romancista, ensaísta, editora britânica, uma das precursoras do recurso literário chamado fluxo de consciência, autora de obras clássicas como As Ondas, Alfarol, Mrs. Dalloway, Orlando, uma biografia, Um Teto Todo Seu e muitos outros livros. Falar sobre Virginia Woolf é falar de uma autora renomada, mas que pode assustar o leitor num primeiro momento. Porém, esse livro que eu vou apresentar para você é o que há de mais suave e fofinho. O que conta o livro Flush. Assim que terminou de escrever o livro As Ondas, Virginia Woolf decidiu tirar férias. Precisava descansar. Durante esse período de descanso, ela tem em suas mãos a correspondência entre um casal de poetas vitorianos britânicos, que são Elizabeth Barrett e Robert Browning. Ao ler essa correspondência, ela percebe a presença de um personagem constante. E quem é esse personagem? Um cachorrinho chamado Flush. E o que Virginia Woolf resolve fazer em seu período de descanso após escrever um livro tão denso? Para descansar, ela decide escrever outro livro chamado Flush, Memórias de um Cão. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Quando fala-se de Virginia Woolf, a gente logo sabe que falamos de uma autora de muita história, de uma autora muito rica, mas uma autora densa que assusta o leitor. Virginia Woolf vai contar a história de um cachorrinho chamado Flush, que vai ser dado de presente para a poetisa Elizabeth Barrett. Quem é Elizabeth Barrett? Na época, ela era uma jovem, uma adolescente, se encontrava doente, possível que era uma doença psicossomática que ela desenvolveu após a morte da sua mãe, de um de seus irmãos. O seu pai era um bilionário e que decidiu que seus filhos e filhas teriam uma vida celibatária. Então ele era um homem muito rígido e que mantinha os filhos assim de uma forma muito, sob uma ordem muito forte. Isso era na época vitoriana. O que acontece com Elizabeth? Apesar dela estar mantida ali naquele quarto em decorrência da sua saúde, em decorrência da educação que o seu pai dá, daquele controle, ela é uma jovem que gostava de ler, de estudar e de escrever. Ela tinha um tutor, ela aproveitava o tutor dos seus irmãos, estudava junto com eles, lia livros clássicos no original e escrevia poemas. E como seu pai era um bilionário, um desses poemas ele até publicou, ele fez uma publicação do livro dela. Ela se correspondia a outras escritoras. Paradoxo sobre essa mulher, a Elizabeth, é que mesmo ela estando presa naquele quarto, confinada naquele quarto, ela tinha uma liberdade intelectual muito grande. Como ela está doente, uma amiga sua que vive no campo vai dar de presente para ela esse filhotinho de Cocker Spaniel. O livro começa narrando a história dessa raça, a história desse cachorro, por que ele tem esse nome, quais são as características de um Cocker Spaniel, vai dando o valor daquela raça. Inclusive a rainha da Inglaterra tem essa raça de cachorro, vários cachorrinhos. Vai dando assim toda uma pompa e circunstância para esse tipo de cachorro. Conta como que o Flush nasceu, a ninhada, nascem vários filhotinhos, que eles percebem que ele é um cachorrinho com todas as características necessárias da sua raça. Conta o início da sua vida lá no campo, que ele era feliz, correndo pelos campos, atrás das borboletas, para mostrar o paradoxo que vai ser quando ele é dado para Elizabeth e vai ter que ficar confinado naquele quarto. Então ele não pode escapar, ele vê a porta aberta, ele sente um desejo de escapar, mas ele não escapa. Há uma mudança na vida do Flush. Elizabeth começa a se corresponder com esse poeta, Robert Browning. E um dia ele vai visitá-la. E é narrado nas cartas, o Flush não confia nele. Quando ele entra ali, ele começa a rosnar,
olhar para ele não é muito simpático. Elizabeth vai melhorando, ela começa a sair, dar alguns passeios pela Inglaterra, e num desses passeios, o que acontece? O Flush é sequestrado. Naquela época existia isso, sequestro de cãezinhos, e eles exigiam um resgate. E contra todos os conselhos que a Elizabeth recebe, ela decide pagar o resgate, decide, junto com uma criada na periferia londrina, entrar num prédio distante daquilo que ela vivia, sujo, escuro. Ela paga o resgate, traz o Flush de volta. Nós vamos conhecendo as aventuras desse cachorrinho e o próprio crescimento dessa autora. No meio da história, como eu disse, o pai da Elizabeth queria que eles tivessem uma vida celibatária, mas Elizabeth vai se apaixonando pelo Robert. Ela mantém essa correspondência em segredo. Inicialmente, essa correspondência é só para tratar sobre os seus poemas, trocando impressões sobre sua produção literária. Depois vai sendo uma correspondência mais íntima. Eles se apaixonam, casam em segredo e fogem para a Itália. Elizabeth leva o Flush e a sua criada. Flush, que tinha o maior orgulho de ser um Cocker Spaniel, pertencer a uma classe, ele vai descobrir isso na Itália não é importante. Ele vai sofrer uma infestação de piolhos e terá seus pelos todos tosados. Elizabeth, em uma de suas cartas, vai dizer que ele ficou muito triste. Aos poucos, ele vai descobrindo a liberdade. Aquela liberdade que ele tinha no campo, ele vai descobrir na Itália. Porque na Itália, a porta da casa é sempre aberta, ele vai poder andar pelo vilarejo, conhecer outros cachorros, fazer amizade com outras pessoas. Ele vai acompanhar o nascimento do filhinho da Elizabeth. O leitor vai acompanhando o amadurecimento dessa relação entre a Elizabeth e o seu esposo, Robert Browning, sua libertação, o amadurecimento do Flush. Então, desde ele como filhotinho no campo até seus últimos instantes de vida lá na convivência com a sua dona, com a sua tutora. Este não é um livro dramalhão, tipo Marley e eu. Esse é um livro bem humorado, traz uma crítica social muito grande, é uma escritora falando sobre outra escritora, mas pela ótica de um cachorro. Ler esse livro é conhecer o talento de Virginia Woolf. Como que ela se colocou no olhar, na mente de um cachorrinho. Eu convido você a conhecer essa autora tão densa por meio dessa obra suave, Flush, Memórias de um Cachorro. Eu te espero semana que vem aqui no nosso canal com mais uma resenha. Tchau!